tema da nossa meditação hoje é: as circunstâncias não nos privam da verdadeira comunhão. Vou repetir. As circunstâncias não nos privam da verdadeira comunhão. Filipenses capítulo 1, versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: o que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Tudo para a glória e louvor de Deus. Queridos, é interessante que ao me dirigir a esse texto, algumas coisas vieram à minha mente. E ao ler essa porção que nós lemos agora, eu fiquei imaginando como era difícil a situação que o apóstolo Paulo se encontrava neste momento. Na realidade, essa é uma das cartas da prisão, e Paulo escreve essa carta na prisão em Roma. E possivelmente ele se sentia muito sozinho. A semelhança daquele que nós estamos passando hoje, talvez ele estivesse passando por esse período de isolamento, sem ter, na realidade, contato com outras pessoas. É interessante que ao fazer e ao correr essa linha de pensamento, me veio à mente algumas lembranças que são recentes sobre a nossa relação. A relação que nós temos com Deus e uns com os outros. Por exemplo, eu lembro muito bem como a nossa comunhão no projeto Sumé foi abençoada. Não é? Saudades daquele tempo em que nós estivemos juntos, cultuando a Deus, louvando, compartilhando as nossas experiências, se alegrando, se emocionando com a obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Isso traz a nossa lembrança que essa comunhão foi uma bênção. De forma em que eu poderia dizer hoje, que tal se você que está aí, vocês pudessem vir aqui para a minha casa para termos um tempo de comunhão? Ao se pensar em comunhão, as pessoas parecem entender o termo comunhão de várias formas diferentes. E talvez, como aconteceu com as moedas antigas, e ainda acontece,
a gente pode perceber que com o passar do tempo, essas moedas antigas, elas perdem o seu valor e elas saem de circulação. Portanto, se nós que estamos passando por essa situação e essa circunstância difícil, não queremos que esse termo bíblico tão maravilhoso, que é a comunhão, saia de circulação, nós devemos tomar algumas providências para resgatar o seu significado verdadeiro. Porque, irmãos, há muitas verdades a respeito desses pensamentos divergentes de comunhão, mas nós precisamos encontrar, na realidade, o verdadeiro sentido da comunhão cristã. Olhando para o texto, nós observamos que, apesar das circunstâncias difíceis em que o apóstolo Paulo se encontrava, pois estava preso em Roma, ele encontra motivo para se regozijar. O segredo desta alegria, ao ler o texto, ao estudar o texto, a gente pode perceber que é a determinação do apóstolo Paulo. E você poderia estar pensando, o que seria essa determinação? Eu posso olhar para o texto e posso ver que essa determinação é uma atitude que diz: o que acontece comigo não importa, desde que Cristo seja glorificado e desde que o Evangelho seja comunicado, pregado, levado aos outros. Perceba aqui no versículo 5, o termo aí, cooperação, também pode ser traduzido por comunhão, que significa ter em comum. Ter em comum. Porém, a verdadeira comunhão cristã é muito mais profunda do que apesar e do que apenas fazermos uma refeição juntos. Muitas vezes, aquilo que nós do nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Dito isso, assim a gente pode pensar que a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que ter o nome arrolado no rol de membro da igreja ou comparecer aos cultos. Sabe por quê? Porque é possível estar fisicamente próximo e espiritualmente separados. Perceba aqui que Paulo estava em Roma e seus amigos estavam a quilômetros de distância lá na cidade de Filipos. Mas sua comunhão espiritual era real e contagiante. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós temos determinação, nós não nos queixamos das circunstâncias, pois sabemos que as dificuldades redundarão no fortalecimento da comunhão no Evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, nós nunca tivemos tão próximos em relação às verdades do Evangelho, uns com os outros. Louvado seja o nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Em Filipenses 1, do 1 a 11, que é o texto que nós lemos, Paulo usa formas de como a verdadeira comunhão pode se fazer presente em nossas vidas em meio às circunstâncias difíceis. No nosso caso, em meio a esse isolamento. Em meio a essa proibição de estarmos juntos no mesmo lugar, expressando a comunhão do corpo de Cristo. São
3 formas que Paulo usa como a verdadeira comunhão pode ser presente em nossas vidas em meio a esse momento. A primeira dela está nos versículos de 3 a 6. Vamos ler. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Eu podia dizer, pela vossa comunhão no Evangelho, desde o princípio até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele há de completá-la. Então, de que maneira, de que forma a verdadeira comunhão pode se fazer presente em nossas vidas em meio a esse isolamento? Queridos, segundo os versículos de 3 a 6, Paulo expressa uma maneira, e essa maneira é através do nosso pensamento. Louvado seja o nome de Jesus. Perceba que aqui, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento, os cristãos de Filipos lhe vem à memória. O texto diz: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. Esses cristãos vêm à memória do apóstolo Paulo. E ele se alegra com essas recordações que tem com eles. A gente sabe que essa igreja ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo recebe um chamado para ir à Macedônia, para passar para o outro lado. E lá ele vai e se encontra com um povo ali, em meio ao riacho. E a primeira pessoa que surge na vida do apóstolo Paulo nesse lugar é Lídia. Não é? De Tiatira, se eu não me engano. Vendedora de púrpura. Então, possivelmente, Paulo se lembra de Lídia e da sua hospitalidade, da sua casa. Se você pegar Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, você vai ver a narrativa histórica dos acontecimentos na fundação desta igreja, de que forma ela surgiu. Então, Lídia é uma figura central deste momento. Ela se converte, ali mesmo é batizada e roga que Paulo se hospede na casa dela. Ele diz que meio que estando constrangido em rejeitar este convite, ele ali fica. Não é? E ali é bem tratado. Talvez Paulo tenha trazido em mente também a obra a realizar ali, os feitos de Deus por intermédio da sua vida, quando ele libertou aquela jovem que estava possessa por alguns demônios de adivinhação, e também outros cristãos queridos de Filipos. Talvez ele tenha se lembrado também do fato desta igreja ser a única congregação que contribuiu para o seu sustento, para o sustento do seu ministério. Está ali em Filipenses capítulo 4, versículo de número 16. Irmãos, aí a gente pode pensar, será que só existia esta igreja? Será que as outras igrejas não queriam também participar ativamente desse envio de donativos ao campo missionário para suprir as necessidades? Talvez até sim, mas Paulo não se permitiu que isso acontecesse. Algo muito íntimo leva a uma relação aberta no coração de poder receber de uma igreja o donativo, a contribuição para o sustento do seu ministério. O que eu percebo aqui é que Paulo tinha uma íntima relação, uma comunhão íntima com esses irmãos, ao ponto dele se sentir à vontade em receber esta oferta. Talvez se você ler Filipenses capítulo 4 e 16, você vai ver
que Paulo faz com alegria esses agradecimentos como menção de que esta igreja se associou com ele naquilo que é de dar e receber. Quando eu olho todas essas verdades, que são lembranças do apóstolo Paulo, que faz com que esta comunhão ela seja muito presente neste momento difícil, eu percebo que esta igreja é uma igreja que se destacou entre as outras, porque nenhuma outra igreja manifestou tão alto grau de comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Os filipenses em todo o tempo nunca perderam o seu primeiro amor. Talvez você leia aqui no versículo 5, quando Paulo diz: pela vossa comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia, lá naquele dia, naquele rio, até agora. Louvado seja o nome de Jesus. Os filipenses em todo tempo nunca perderam o seu primeiro amor. Agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Será que nós somos do tipo de cristão que traz alegria ao pastor quando ele se lembra de nós? Nesses dias difíceis, siga o exemplo de Paulo. Consulte a sua memória e pense nas coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! Portanto, o que nós temos que fazer para que a verdadeira comunhão possa se fazer presente em nossas vidas em meio às circunstâncias difíceis? 2. A primeira foi: de que forma a comunhão verdadeira pode se fazer presente em nossas vidas? Através do nosso pensamento. E a segunda, através do amor que nutrimos pelo outro no nosso coração. Vou repetir. Através do amor que nutrimos pelo outro no nosso coração. Versículos 7 e 8 diz assim: Filipenses 1, 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça de Deus comigo. Louvado seja o nome de Jesus. O que se percebe é que o amor de Paulo por seus amigos é algo que não pode ser disfarçado e é algo que não pode ser escondido. O amor cristão é o maior elemento de união e também o amor cristão é a maior prova da nossa salvação. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Parte A. Quando eu olho para isso,
A pergunta que surge ao ler esse versículo de 7 a 8, que expressa exatamente esse cuidado e esse trazer no coração, os irmãos, de que maneira Paulo demonstrava o seu amor pelos filipenses. Duas maneiras eu encontrei aqui. A primeira, através do sofrimento. Veja aí no versículo 7, ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. O que se percebe é que suas cadeias eram provas do amor de Paulo pelos filipenses. E a segunda maneira que eu encontrei é através da preocupação que Paulo tinha com eles. Paulo também se preocupava com seus amigos em Filipos. Se você ver no capítulo 2, verso 25, esse capítulo vai falar especialmente da pessoa bendita de Epafrodito, que era talvez, mensageiro, que ia trazer alívio, não apenas financeiro, mas de notícias ao apóstolo Paulo. Porém, esse mensageiro que arriscou a sua própria vida foi acometido de uma enfermidade mortal. E Paulo temeu pela vida desse mensageiro e não queria dar má notícia. Ele se preocupou com os irmãos. Porém, quando ele ficou bom, automaticamente Paulo fez com que esta verdade da boa notícia da sua saúde pudesse chegar com pressa aos irmãos em Filipos, para que eles não se preocupassem. Especialmente quando Epafrodito caiu enfermo. Isso aí está em Filipenses 2, dos versículos 25 ao 28, você pode ler. É interessante, irmãos, que na primeira carta de João, no capítulo 3, ainda capítulo 3, verso 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Os cristãos que praticam o amor sempre experimentam alegria. Olha, o tema central desta carta é a alegria. Esta carta é a carta da alegria. Alegria em meio a sofrimento. Alegria que independe das circunstâncias. Paulo poderia estar, talvez, só. Preso, impedido de rever os irmãos da igreja que ele amava e tinha mais intimidade. Porém, ele carregava consigo esta alegria no coração. Esta alegria no coração. Os cristãos que praticam o amor sempre experimentam alegria, pois essas duas coisas, amor e alegria, são resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Em Gálatas 5:22, a gente pode ver que o amor e a alegria estão ali como fruto do Espírito. Frutos do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. E em terceiro lugar, a terceira forma que Paulo vai usar para expressar a verdadeira comunhão. De que forma a verdadeira comunhão pode se fazer presente em nossas vidas em meio às circunstâncias difíceis? Através da oração, quando estamos diante de Deus.
versículos de 9 a 11, diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. Algumas outras versões vão dizer discernimento. Para aprovardes as coisas excelentes, e sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Perceba que Paulo trazia os filipenses junto ao seu coração em amor. Talvez a maior comunhão cristã e alegria que podemos experimentar nessa vida encontre-se diante do trono da graça de Deus ao orarmos uns pelos outros. Ô irmão, como isso é importante. Observe o conteúdo da oração de Paulo. Ele ora por eles para que o amor deles aumente, para que eles sejam inculpáveis, para que eles tenham um caráter cristão maduro, para que eles sejam sinceros e que sejam plenos e abundantes no serviço cristão. Quando eu olho para essas virtudes, eu começo a perceber que todos esses frutos Deus deseja ver em nossas vidas. Porque tudo isso tem uma única finalidade: fazer com que a nossa vida seja vivida com o fim e propósito de trazer glórias ao nome de Deus. De trazer glórias ao nome de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria concluir com uma verdade, dizendo que a verdadeira comunhão cristã está no compartilhamento que temos um com o outro. Eu vou mais adiante. Está no compartilhamento que nós temos em comum. É algo que está em mim e está em você. É algo que Deus fez por mim e Deus fez por você. É a nossa salvação. Salvação essa que é bem mais profundo do que a simples amizade. Podemos desfrutar dessa comunhão, pois ela está presente em nossa mente, nas nossas lembranças. Como foi bom estar com você no projeto. Como é bom servir a Deus ao seu lado, na obra que nós temos feito junto. Essa comunhão, ela se faz presente em nossa mente, em nosso coração e em nossas orações. Nós precisamos guardar isso. Nós precisamos entender que as circunstâncias não podem privar a cada um de nós da alegria da comunhão. Pois o Evangelho é o elo que fortalece essa comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja pelo Evangelho de Jesus, que um dia a nós foi compartilhado e nos fez ter algo em comum, a nossa comum salvação. Que Deus possa nos abençoar, que nesse período de isolamento, de dificuldade que nós estamos passando, nos lembremos um dos outros. Que nós possamos também guardar no coração
o bem-querer que temos uns pelos outros. E que em nossas orações a gente possa dobrar os nossos joelhos e apresentar uns aos outros diante do trono da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz, que Deus nos dê um dia amanhã de muita realização naquilo que temos que aprender do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos louvar.